Esta é então a quarta lição introdutória à ética, uma série de videoaulas sobre a reflexão filosófica sobre a moral. Bem, na videoaula anterior, vimos que a ética, definida como uma disciplina filosófica, é de alguma forma autônoma e é independente em relação a certos estudos científicos e empíricos sobre a moralidade humana. A razão principal é que há uma distinção entre fatos observáveis e explicáveis pelas ciências e valores. Tá? Nós vimos que, então, a questão da normatividade é sui generis e precisa ser tratada pela metodologia filosófica, pela metodologia da análise conceitual e, enfim, mostra que a ética precisa encontrar os seus próprios padrões de justificação. Na videoaula de hoje, continuaremos a mostrar que a ética tem uma certa autonomia, não apenas em relação às pesquisas empíricas, mas diante de certos sistemas morais que são fundamentados a partir de crenças religiosas. Então, o objetivo principal é apresentar hoje a independência da ética enquanto disciplina filosófica frente às diferentes religiões. Bem, eu vou me guiar bastante hoje, pelo livro já mencionado no início deste mini curso, porque há alguns dados e algumas citações que eu gostaria de fazer. Nós vimos também na aula anterior, na videoaula anterior, que há uma série de morais primevas relacionadas a grupos específicos, que têm uma série de costumes que divergem de outros sistemas morais, e nós antecipamos que trabalharíamos hoje, então, os grandes sistemas morais. Bom, um deles é o tipo de moralidade que surge a partir de uma perspectiva religiosa monoteísta. Por isso nós entendemos, principalmente as três grandes religiões que surgiram a partir da fé abraâmica. Então estamos falando do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Essas três religiões hoje orientam 50% do comportamento moral da humanidade. Quer dizer, mais de 3 bilhões de pessoas mundo afora seguiam pela crença, ou pelos valores associados a uma dessas religiões. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas aqui. Eventualmente, em videoaulas futuras, nós trabalharemos de forma mais detalhada, concepções éticas e morais em cada uma delas, principalmente quando tratarmos do chamado período medieval. Mas eu vou mencionar aqui simplesmente algumas dessas crenças e desses valores religiosos para problematizar e mostrar como a ética precisa ser vista como sendo independente da fundamentação religiosa da moralidade. Bem, então podemos começar, por exemplo, dentro do judaísmo. A gente sabe que o judaísmo é um tipo de religião que se fundamenta nos 10 mandamentos, no decálogo, expresso na Torá, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Bíblia, vista então dessa perspectiva da própria religião judaica, que se chama Torá, e ela é alimentada por alguns comentários expressos no Talmud. Bem, na versão original desses mandamentos, dos 10 mandamentos, e ela é alimentada por alguns comentários expressos no Talmud. Bem, na versão original desses mandamentos, dos 10 mandamentos, nós encontramos, por exemplo, no Deuteronômio e em outros locais, a formulação
de alguns mandamentos supostamente divinos que são bastante problemáticos. Então eu vou me ater aqui a um deles, que tem uma expressão da seguinte maneira. Então isso pode ser encontrado no Deuteronômio 5:21. Não cobiçarás a casa de teu próximo, nem a mulher de teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu touro, nem seu jumento, nem qualquer coisa que pertença a teu próximo. Bom, esse mandamento divino, né, ele está sujeito a uma série de reflexões críticas, que são típicas de uma abordagem ética filosófica sobre a moralidade. Então, por exemplo, ele pressupõe, né, a escravidão. Né? Agora, uma pergunta ética fundamental é se a escravidão pode ser justificada filosoficamente. Aparentemente não. Né? Por quê? Porque a escravidão consiste na negação da liberdade, né, do agir de algumas pessoas, de alguns indivíduos, e que, como nós vimos numa das nossas primeiras videoaulas, é uma condição sine qua non básica da própria ação moral. Então parece que a escravidão é a própria negação da moralidade. Né? Então isso levanta outros questionamentos ético-filosóficos, por exemplo, mesmo que seja um comando divino, né? Esse mandamento, nós ainda precisamos refletir criticamente se ele de fato é moral ou não. Né? Aliás, muitos dos livros do Antigo Testamento, né, Levítico, etc., tem uma série de orientações cotidianas sobre a alimentação, sobre sexualidade, que não podem ser pura e simplesmente transpostos para o dia atual. Né? Nós temos uma moral moderna que tem uma série de pressupostos filosóficos que se contrapõem àqueles preceitos. Bem, claro, no cristianismo, né, principalmente por influência da religião católica, esse mandamento foi modificado. Então nós temos, por exemplo, nos diferentes mandamentos, né, na versão atual, interdições, né, ao furto. Por exemplo, o 7º mandamento diz não furtar, o 9º, não desejar a mulher do próximo, né, que são tentativas de adaptação, enfim, daquela versão originária. Bom, mas aqui também cabe uma reflexão filosófica, né, ética. O 7º mandamento, na versão cristã, né, ele parece pressupor a propriedade privada. Né, e a propriedade privada vem sendo questionada, por exemplo, desde Platão, né, como nós veremos, até uma série de outros filósofos e sistemas morais que, enfim, defendem que ela pode se chocar com um interesse maior em relação ao bem comum. Né? Quer dizer, o interesse da sociedade deveria se sobrepor ao interesse de um indivíduo ter ou não ter propriedade. Né? Então, a questão da legitimação da propriedade, no sentido ético, é um problema filosófico. Né? A gente não pode simplesmente dizer que porque supostamente é um mandamento divino, ou parece pressupor algo, né, do gênero, que por isso seja o tipo de ação correta. Bom, são 2 exemplos apenas para mostrar que, mesmo que a gente tenha um código moral, né, a moral judaica, a moral cristã, e ela tem um fundamento, digamos, teológico, divino, ainda assim a ética tem os seus próprios padrões de questionamento, de metodológicos, né, de justificação, que permitem defender exatamente, então, a independência da reflexão filosófica sobre a moralidade diante das religiões. Né? Bom, para não ficar restrito às digamos, morais monoteístas, né? Nós podemos pensar nas nos sistemas morais orientais, né? No hinduísmo, no budismo e também, por exemplo, em sistemas morais asiáticos que não têm um fundamento
religioso no sentido de um ser supremo independente, né, do mundo, como, por exemplo, no confucionismo. Então, somente para ilustrar, né, a moral budista, que nós também trataremos em videoaulas específicas, né, estabelece que há 4 verdades, e essas verdades são: a vida e a existência implicam sofrimento, né? O sofrimento tem como origem o desejar, o querer, né? Bom, o fim do sofrimento, então, consiste na aniquilação do desejo, né? E, portanto, na superação do sofrimento, né? Que é alcançada através do chamado caminho óctuple, né? De Buda, né? Que nós estudaremos com um pouco mais de cuidado, que tem uma série de preceitos morais, né? Ter uma visão correta, intenção correta, um certo uso da linguagem, da conduta, né? E assim por diante. Bom, um questionamento ético é exatamente sobre o fundamento dessa moral, né? Quer dizer, ela estabelece 4 verdades morais. Mas será que são verdades? Será que a existência é sofrimento? Né? Será que, enfim, a moralidade, como é pensada a partir de alguns filósofos, não consistiria exatamente em tornar a vida melhor, quer dizer, que nós vivêssemos com a maior qualidade possível, a maior quantidade de prazeres, de felicidades, né, de coisas boas em relação à dor e ao sofrimento? Então, parece ser um imperativo ético que a gente busque, né, mostrar que essa verdade pode ser até mesmo questionada, né? Bem, nós veremos a partir da próxima videoaula, né, há uma posição metaética que defende, sim, que há verdades morais, né, que é a chamada perspectiva cognitivista. Mas muitos pensam, muitos filósofos defendem, nós também estudaremos, que a moralidade é uma expressão de sentimentos e desejos e que os juízos morais não podem ser verdadeiros ou falsos, né? Então, essa foi mais uma ilustração de um questionamento ético diante de uma certa religião, né? A religião aqui, o budismo num sentido bem específico, não exatamente no sentido ocidental. Bom, eu poderia ilustrar com outros exemplos do taoísmo, né, de outros sistemas morais, o próprio hinduísmo, né, que defende o vegetarianismo e uma série de outros preceitos morais. Mas para finalizar essa, digamos, ilustração, né, da independência da ética diante de certos sistemas morais religiosos, né, eu vou citar aqui o confucionismo, que é uma certa religião, num sentido também particular, né, bastante tradicional na China, e que então diz o seguinte, né, nós encontramos lá no Confúcio, no livro principal dele, Analectus, em 13:18, a seguinte passagem, né? O duque Xie do país de Shu disse a Conte, eu cito, em minha terra há pessoas direitas. Se o pai rouba uma cabra, o filho o denuncia. Enquanto que, então, Confúcio teria respondido, eu cito, as pessoas direitas em minha terra são diferentes. O pai é escondido pelo filho, o filho é escondido pelo pai. Ser direito é isso. Fim de citação. Bem, nós podemos ver aqui que há uma discussão a ser feita em relação à permissibilidade ou não da mentira, né? Nós veremos que muitos filósofos defendem que nunca se deve mentir, enquanto outros permitem algumas exceções. Mas parece existir ali, né, uma certa noção de que a moralidade trata de relações de proximidade que podem, inclusive, infringir alguns outros preceitos morais coletivos, né? Quer dizer, aparentemente aí o pai e o filho estariam encobrindo até crimes, né? Bem, então não é porque, por exemplo, é assumido de forma tradicionalista já há 25 séculos, né, um certo ensinamento, né, dentro de um certo sistema moral, que a ética não possa
criticá-lo. Tá? Bem, e é isso então que nós faremos e veremos em outros grandes sistemas morais. O ponto e a lição da aula de hoje é simplesmente esse, né? A ética, a reflexão filosófica sobre a moralidade é independente da religião. Eu não vou dizer como Dalai Lama disse recentemente, né, num livro que ele publicou, que a ética é mais importante do que a religião, né? Embora isso precisaria ser discutido, mas o que vamos defender, enfim, nas videoaulas é que a reflexão filosófica sobre a moralidade, ela é independente das crenças religiosas. E eu pretendo aprofundar esse ponto a partir da videoaula de amanhã, mostrando em que consiste realmente, então, a reflexão filosófica sobre a moralidade. Até!